Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Só um minutinho que vou precisar entrar novamente. Só um segundo. Ok, estou de volta, todo mundo me vendo? Me ouvindo? Aqui escuto. Sim, sim. Tá. Boa noite. Boa noite, Boa Boa noite, noite, pessoal. pessoal. Boa noite a todos. pessoal. Só um minutinho que eu estou acertando aqui. Prontinho. Ok. Todos prontos? Todos me ouvindo? Opa, ouvindo? Sim. Boa noite. Tô vendo. Tá, joia. Boa noite para todo mundo aí. Alto e bom som. Bom, pessoal, meu nome é Denilson Bonatti. Eu serei o professor de vocês nessa jornada. Luiz Carlos, eu não sei se o Luiz Carlos está aí, ele será o nosso monitor no curso. Tô aqui sim, Opa, Noite. tá aí. Boa noite, Luiz, como é que tá? tranquilo, tudo jóia. Tá joia. Deixa eu só dar mais permissão. Algumas pessoas ainda estão pedindo para entrar, só um segundo. Ok. Bom, pessoal, então retornando, vamos então dar início ao nosso bootcamp de DevOps básico. Repetindo, meu nome é Denilson Bonatti. Nós estaremos juntos aí todas as quartas. Sábado sim e sábado não.
Então, isso quer dizer que teremos aula hoje e teremos também aula no próximo sábado. Então, a aula se inicia hoje, sábado retornaremos, próxima quarta, próximo sábado não. Então, e assim por diante. Então, é sempre um sábado sim, um sábado não, e toda quarta-feira. Hoje, especificamente, nós não teremos chamada, tá? A chamada ela vai se iniciar a partir de sábado. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, a chamada vai iniciar, então, a partir do sábado. Como dito na aula inicial, para que você tenha presença, é necessário que você participe da aula ao vivo às quartas e sábados. Todas as aulas ficarão gravadas para você reassistir quantas vezes você quiser, principalmente para a produção dos projetos. É importante que você reassista as aulas. Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas somente na aula ao vivo. Seu professor, o áudio está Um pouquinho sobre mim. Voltou? Melhorou, agora melhorou. Mas quando estava falando antes aí, estava dando uma falhada. Tá, já. Beleza. Qualquer coisa, ergue a mão aí que eu, sei lá, eu vejo o que eu falo aqui. Bom, esse é o meu LinkedIn, então, caso você queira bater um papo, né, ou se conectar no LinkedIn, para que você possa ver o que eu fiz na vida, né, basta dar um Google, basta você pesquisar pelo meu nome também, você vai me encontrar lá. Então, aí você tem o link. Fui tech lead durante muitos anos na área de... Muitos anos não, né, 2 anos na área de DevOps, principalmente na questão de treinamento de novos funcionários. Então, trabalhei com uma empresa chamada Digital Innovation One, que é além de cursos, essa empresa dava treinamento na área de DevOps, entre desenvolvimento full stack, etc. E eu era responsável pela parte de DevOps. Então, fiz treinamento junto com a Avanade, Banco Carrefour, Banco Santander, Cognizant, entre tenho essa vocação na área de treinamento. Eu sou professor de servidores, infraestrutura e DevOps. Professor, No meu, legal. professor, Tá travando é o aqui. Luiz, tá dando umas travadas, umas congeladas. Tá Oi. dando umas travadas no... Aí, se você desabilitar a câmera, Eu vou fazer isso. não é melhor? Eu vou fazer isso. Eu vou trocar aqui a minha rede, já volto aqui um minutinho, pode ser? Beleza, tranquilo. Beleza, só um segundinho, por favor. Tá no mudo aí. Agora sim. Me ouvindo? Tudo certo? Beleza, Aí, melhorou. tava uma rede replicada aqui, às vezes, né? Era isso. Voltando, passei meu LinkedIn, contei um pouco da experiência na área de DevOps, na área de treinamento, então, treinamento para Avanade, Cognizant,
Banco Santander, etc. Sou professor na área de servidores, então, rede, infraestrutura e DevOps, então, dei aula há muito tempo no Senac, São Paulo, no Senai, São Paulo, também sou professor. Sou conteudista, então, pode ser que você me conheça na internet, aí algum curso ou outro que eu dei basicamente nessas áreas, tá? Seguindo, o que nós vamos tratar aqui no curso de DevOps? Então, nós vamos dar início da seguinte forma. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar todo mundo na mesma página. Para que você possa entender o DevOps, né, é importante que você entenda qual problema no mundo o DevOps resolve. Para você entender o problema que o DevOps vai resolver, é importante que você entenda como que é hoje o desenvolvimento de software moderno. Então, o desenvolvimento de software ele tem mudado recentemente, ou seja, da época que eu comecei na TI, há 30 anos atrás quase, ela era de uma maneira, né, ela foi se evoluindo durante os anos, né, principalmente na questão de custo, quanto o custo principalmente de hardware, ele foi barateando e os hardware foram evoluindo. Nós temos hoje uma maneira diferente de produzir software de uma maneira que nós tivemos alguns anos atrás, e graças a essa maneira nós temos uma série de pequenos gaps que o DevOps vai resolver. Então, a primeira coisa que nós vamos entender, acredito que hoje vai dar tempo a gente começar essa parte, né? Então, vamos entender então como que é o desenvolvimento de software moderno para que a gente possa entender o que é o DevOps. Para quem me conhece, eu não sou muito da parte, não gosto muito de teoria, eu gosto de explicar a teoria dentro da parte prática. Então, nós já vou fazer uma pequena introdução, apenas uma luz, né, do que é o DevOps e os problemas que ele resolve, e sim, nós vamos para a parte prática. Como que nós vamos iniciar a parte prática? Nós vamos começar do começo, né? Não adianta falarmos de DevOps se a gente não entender profundamente a questão de sistema operacional Linux. Toda publicação de software hoje, é claro que existe uma grande parte ainda em servidores Windows, né, principalmente para atender softwares Microsoft, ou tecnologias específicas da Microsoft, mas se tratando, por exemplo, de uma aplicação web, é certeza que eu tenho isso rodando em um servidor Linux. Se eu tenho uma aplicação rodando em microserviços, é quase certeza também que essa aplicação está rodando também no servidor Linux. Então, é importante que você tenha segurança trabalhando com Linux. Então, é a primeira coisa que nós vamos ver. Aprendendo a trabalhar com Linux, é importante nós atendermos uma prática realmente essencial no DevOps, que é entender um pouco de infraestrutura como código. Lembrando que esse é um curso básico, ele é um tempo realmente curto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mergulhar aí nos conceitos. Minhas aulas são práticas, ou seja, eu não vou ficar mostrando o código para você, a gente vai fazendo. Então, é por isso que é importante que você assista a aula ao vivo. Depois assista a aula gravada. E na aula ao vivo você vai erguer a mão, né, perguntar, etc, etc. É importante que você também assista frequente às aulas, porque é uma linha de produção que nós vamos fazer aqui. Então, a gente vai entender o que é um servidor Linux, depois nós vamos para Docker, depois nós vamos para Kubernetes, depois nós vamos para o GitLab. Então, se você perder o fio da meada, você vai ficar mais perdido, né, que, sei lá, né, tá perdido, né? Então, é importante que você assista as aulas na sequência. Por algum motivo você precisou faltar, assista a aula gravada. Eu trabalho na metodologia de projetos, então, normalmente nessas aulas nós estamos desenvolvendo um projeto prático. Tá? Começo nem tanto, que é mais um beabazão, principalmente sistema operacional, mas é importante que você entenda. O Lander perguntou se pode usar o Debian. Sim, pode usar o Debian, mas nós vamos padronizar alguns sistemas operacionais que nós vamos utilizar aqui. Eu já vou passar aqui um questionário sobre isso.
mas, como eu que mando, nós vamos de Ubuntu, tá? Para facilitar para todo mundo. Mas sim, você pode usar o Debian caso você tenha mais expertise no Debian, tá? Ok. Nós vamos depois de Docker, trabalhar com microserviços. Nós vamos fazer um cluster Kubernetes. E assim, eu vou tentar ser o mais democrático possível. Eu vou tentar fazer isso tudo localmente. Vou tentar não, a gente vai fazer localmente, mas eu vou mostrar isso em cloud, mostrar isso em nuvem, como que funciona. Se você tiver acesso à nuvem, ou seja, você tem uma conta gratuita, por exemplo, no GCP, onde eu aconselho ser feito no GCP, vocês vão entender o porquê depois. Você pode, lógico, acompanhar nas aulas e fazer um cluster lá e treinar. Mas, como eu sei que não é todo mundo que vai ter acesso a um serviço de nuvem, vamos fazer tudo localmente. O que vai ser exigido nos projetos vai ser localmente. Agora, você quer fazer ali um floreio, quer dar uma melhorada na situação, não há problema nenhum você jogar isso na nuvem, tá? Então, Linux, Docker, Kubernetes e depois GitLab, esse é o nosso foco do curso. E é claro que nós temos algumas coisas que estão ali no meio, né? Então, principalmente questão de cloud, que está meio que dentro desse projeto todo, tá? Depois eu vou mostrar a ementa completa para vocês. Eu vou abrir aqui o cronograma do curso, mas por enquanto, eu não tenho, eu não foi me especificado ainda se eu posso deixar vocês baixarem esse arquivo por aqui, ou se vai ter que ser pela plataforma. Então, eu vou simplesmente mostrar para vocês, e depois, qualquer coisa, eu passo o link para vocês poderem visualizar com calma. Tá pequeno para vocês aí, né? Sim. Vou achar o zoom desse amiguinho aqui. Ctrl mais, Ctrl Shift mais não vai, professor? Ctrl? Hoje eu quis gourmetizar a coisa aqui e eu peguei um Mac que eu utilizo para digitar texto. Ponho mais que... Aí, pronto. Bom, módulo 1. Nós vamos, então, começar com, como eu falei, introdução ao movimento moderno de software. Vamos fazer um apanhado ali de servidores locais, VMs e cloud computing. É claro, de novo, é um curso de DevOps básico. Eu não posso aqui estender. Carolina, eu vou só checar se eu posso compartilhar com vocês por aqui, ou se vai ter uma sessão específica na plataforma. Então, eu só vou pedir um pouco de paciência, qualquer coisa no próximo sábado eu passo para vocês. Ok? Depois nós vamos conhecer um pouco sobre a definição do DevOps, do benefícios, cultura, etc. Não vou me estender aqui. Nós vamos, então, depois para fundamentos do Linux e infraestrutura como código, então, que é um sistema operacional, trabalhando com arquivos e diretórios, que é importante, usuários e permissões, e gerenciamento de pacotes, que é o básico que você precisa, está repetido aqui, o básico que você precisa saber para tocarmos aqui a vida, né? Nós vamos fazer uma instalação no servidor web, e vamos colocar uma aplicação no servidor web para que você possa entender como é que é, então, isso na prática. E aqui nós temos já o nosso primeiro projeto. Vou detalhar isso aqui com mais detalhes depois. Depois nós vamos para Docker. Então, introdução aqui a containers, criação e geração de containers. Aqui já inclui subir um container, excluir um container, questão de porta, questão de segurança, e como que eu coloco uma aplicação, questão de armazenamento, e etc. A única coisa que vai dar tempo da gente ver aqui é montarmos um Swarm, por exemplo, diretamente no Docker. A nossa questão de orquestração vai ser feita no Kubernetes mesmo. Então, vamos entender o que é um Kubernetes, vamos fazer a implementação localmente, tá? Depois vamos entender isso na nuvem. Então, para escalar essa aplicação, nós vamos fazer isso em nuvem, mas é possível também
localmente, tá? E depois vamos fazer lá um pipeline, né, de CI/CD, utilizando aqui o GitLab. O que é importante aqui, você viu que, por exemplo, eu não tenho algo específico, por exemplo, de ferramentas Git. Então, se você tem se você não conhece, por exemplo, GitHub, por exemplo, é importante que você dê uma olhadinha no YouTube, ou algum curso, alguma coisa, porque eu não vou entrar em muitos detalhes dessa relação do Git, ferramentas Git, tá? Eu já vou chegar chutando a porta, então, logicamente, vai ser um passo a passo para que vocês possam seguir, mas é importante que você conheça, tá? Então, nesse cronograma tem as datas de cada uma das aulas, então eu vou aqui, logicamente isso aqui vai ser adaptado, a sala inaugural demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, mas nós vamos tentar segui-la à risca, tá? De novo, não vou passar para vocês, mas no próximo sábado eu indico aí para vocês passo para vocês, tá? Ok. Para que a gente possa aqui alinhar certos softwares que nós vamos... O Cleverson, de quarta-feira as aulas serão das 7 às 9, né? Toda quarta-feira, 7 às 9 da noite. E no sábado será das 9 às 11h30. Então, 2 horas de aula, tá? Vou passar para vocês aqui um formulário e vou inicialmente aqui explicar para vocês, só para ficar... Ó, o Mac me dando... Por que eu peguei essa máquina? Eu detesto o Mac. Chama-se ódio profundo. Aí. Já passo o link para vocês. O que eu vou perguntar aqui para você? Marcelo, sábado agora é certeza, tá? Mas depois, quando eu enviar o cronograma para vocês, já vai ter as datas bonitinho lá. Eu sei que tem alguns feriados aí, né? O cronograma contempla isso, tá? Bom, o que eu vou perguntar para você nesse formulário que eu vou te enviar? Qual o sistema operacional que você utiliza? Eu preciso saber se você está usando o Windows 10 ou 11 na versão Home. Ou se você utiliza o 10 ou 11 no Professional ou Enterprise. Por que eu preciso saber isso? Porque se eu for utilizar, por exemplo, o VirtualBox como software de virtualização, se você tiver o Professional ou Enterprise, pode ser que o Hyper-V esteja habilitado e você vai ter alguns problemas. Ou a gente pode, em vez de usar o VirtualBox, a gente pode usar o Hyper-V, por exemplo, caso todo mundo tiver o Professional instalado. Se você tiver o 10, a versão Home, não vai ser possível utilizar o Hyper-V. Então, nós vamos de VirtualBox. É quase certeza que nós vamos de VirtualBox, porque eu consigo atender o cara do Windows, atender o cara do Mac. O Mac é uma ressalva aqui, se você tiver um Mac mais chique, se for processador M1, M2, VirtualBox não vai rodar. Tinha até uma versão beta para o VirtualBox, mas descontinuaram, não sei o que está acontecendo. E o VirtualBox também vai atender quem usa o Linux, tá? Então, é quase certeza que nós vamos VirtualBox. VirtualBox é um software de virtualização que não é utilizado em produção, mas ele vai atender muito questão para você estudar, etc, tá? Pode-se usar o VSL também, mas algumas ressalvas, porque como eu vou criar a gente vai começar a infraestrutura como código, eu vou subir isso através do Vagrant, que é um software que a gente vai utilizar, tá? Sebastião, pode falar, pode perguntar, acho que está aberto o microfone. Professor, eu estou usando o VMware, o Workstation Play, pode ser também? Pode. Aí o que acontece? O suporte, vou ver com o Luiz Carlos, o suporte a gente vai conseguir atender um só. Se você tem expertise no VMware, não, para mim tá ok, eu como com farinha no café da manhã, não tem problema nenhum, utilize aquele que você desejar, tá? Carolina, se você está usando o macOS, se for um chip Intel, você pode usar o VirtualBox sem nenhum problema. Se o teu macOS for um chip M1 ou M2, o VirtualBox não vai rodar. Eu não consigo me lembrar agora o software de virtualização
do macOS. Se alguém tiver aí, acho que o VMware tem, tá? Mas acho que vai atender você. Então, essa é a primeira pergunta, tá? Só para a gente poder alinhar isso. Eu preciso saber quanto de RAM você tem disponível, para saber até qual o limite que eu consigo para escalar uma aplicação, por exemplo. Como eu falei, algumas coisas serão escaladas localmente, então eu preciso entender aqui o que você tem disponível para a gente brincar. Se a maioria tiver 16 GB, ok, né? E também na questão do Kubernetes, se você tiver menos de 4 GB, você não vai conseguir nem localmente rodar, tá? Aí você vai ter que ir para a nuvem, aí a gente vai estudar uma forma, tá? Então é isso que eu preciso saber. Eu preciso saber se você já utilizou o sistema operacional Linux. Então, se você já utilizou, sim. Se você nunca utilizou, você nem sabe, não. E se você nem sabe o que é isso, você marca ali para mim, tá? Eu preciso saber se você já tem alguma expertise em comandos. Então, via terminal, né, que é o CMD do nosso querido Windows, ou PowerShell. O que isso, o que você vai, se você marcar sim, eu vou pressupor que você consegue, por exemplo, criar uma pasta utilizando o CMD, tá? Ou VSI, tá? VSI não, perdão, o CMD ou PowerShell. Consigo criar uma pasta, consigo abrir uma pasta, consigo excluir um arquivo. Então, se você está ok nisso, responda sim para mim. Se você já utilizou o Linux, tá? Eu preciso saber se você já tem uma noção de comandos do terminal, né? Ou shell, se você preferir. Então, mesma coisa, você já conhece, sabe, por exemplo, criar uma pasta, abrir uma pasta, excluir um arquivo, por exemplo, etc. Se você não sabe nem do que eu estou falando, não tenha vergonha de responder não, né? Ou se você não tem a menor ideia do que eu estou dizendo, responda o que é isso. A gente vai tentar nivelar todo mundo. Lembrando que é um curso básico, então estou pressupondo que, né, já vou passar o link, tá? Para todo mundo aí. Só estou explicando cada uma delas aqui, para ficar claro para todo mundo. Então, quais softwares de virtualização abaixo você já utilizou? Então, se você já utilizou um software de virtualização, o VirtualBox, então, o Hyper-V, o VMware, outros, então, se você não sabe nem do que eu estou falando, você marca aqui, não sei se é de comer. Se você já tem alguma noção de alguma plataforma, você já utilizou uma plataforma de nuvem, então, isso eu coloquei aqui, por exemplo, a AWS, a GCP, o Azure, Oracle ou outras. Então, marque as que você conhece, só para a gente poder entender. Se você já utilizou o nosso querido Docker, se você já utilizou o SAB, que é um Kubernetes, e se você já utilizou ou utiliza alguma ferramenta Git. Então, essas são as perguntas que você vai responder para mim. Eu vou copiar esse nosso querido link, eu vou jogar aqui no nosso querido chat. Então, está ali no chat. Abra, então. Pode falar, Rafael. Ou digitar no chat, se você preferir. Boa noite. Professor, aí você está fazendo mais ou menos um diagnóstico ali da turma, né? Aí vai meio que moldar as aulas a partir desses dados ou vai ter um outro trabalho com alguma monitoria, alguma coisa assim, só para entender? Assim, eu sei, por exemplo, que eu vou utilizar o VirtualBox durante as aulas. Um exemplo, porque eu vou atender todo mundo. Mas se eu ver, por exemplo, que tem alguém com expertise em Hyper-V, eu posso dar um exemplo ou outro utilizando Hyper-V em algo específico. Por exemplo, a questão do Linux. Se todo mundo já utilizou, eu posso dar uma corridinha no Linux. Eu não preciso ficar naquele beabá, né, pegar na mão de todo mundo. Agora, se tiver um aluno aqui que nunca utilizou, eu vou ser democrático, eu vou atender esse aluno que nunca utilizou, e eu vou pedir a quem já conhece ter um pouco de paciência. Tá? Minha função aqui é essa, ensinar todo mundo, né? Então,
se tiver alguém que nunca utilizou, eu vou atender todo mundo. Basicamente é isso, Rafael, só para eu sentir mais ou menos o que vai acontecer. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, claro, sim, só para... Beleza, entendi. Ok? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se o pessoal está respondendo. Um minutinho. Só tem um pessoal que ainda não respondeu, se puder, o link do formulário, ele está no chat, tá? Daí respondendo, não precisa ter pressa não, tá? Tô meio apressadinho, posso responder com calma. Bom, já dá para ter um diagnóstico do que vai acontecer, né? Mas é basicamente o que eu previ. Não é todo mundo que tem a versão Pro do Windows, então eu vou descartar o Hyper-V e nós vamos para o VirtualBox, tá? Quem utiliza Mac, só dá uma checada que processador que você tem, se você tem um M1, M2 ou se você tem um processador Intel. Se for M1, M2, aí nós vamos ver no que a gente pode fazer para contemplar as aulas, tá? Esse que eu utilizo aqui é um M2 e não vai nem com reza brava, tá? Então, o VirtualBox, por enquanto, pelo menos. Outros é mais difícil, né? Se os caras utilizar aí Solaris da vida, etc. Bom, RAM, temos aqui, tentando ver com mais com 16, meu medo é exatamente esse aqui. Nesse caso específico aqui, a gente vai conseguir ter pelo menos um cluster com um nó apenas. A gente vai escalar a aplicação em um nó só, mas não há nenhum problema, vai conseguir acompanhar o curso sem nenhum problema. Mas eu posso passar alguns exemplos aqui, por exemplo, de uma escala maior, com mais nós, Kubernetes, por exemplo. Olha só, fiquei surpreso aqui, hein? Olha, gente. Fique tranquilos. Ô, professor, já pode dar um curso intermediário para avançado aí, pelo resultado aí. VirtualBox vai ser a solução, mas eu vou entrar em maiores detalhes depois, tá? O que é isso e tudo mais. O Kubernetes ele tem um sério problema, questão de treinamento. Para você treinar, o custo dele até para você treinar, às vezes é alto. Então, tirando as ferramentas que a gente vai utilizar localmente, né? Por exemplo, para montar um cluster em nuvem, utilizando free tier, né, ou seja, de graça, só na GCP. A AWS não existe um cluster Kubernetes, não dá para fazer um cluster Kubernetes, até onde eu sei, de graça. Então, é por isso que nós vamos para a GCP, caso precisar, tá? Olha só, o pessoal aqui é desenvolvedor, ó, grande maioria, né? Ótimo, ótimo. Então, aqui é só para a gente poder alinhar, né, para que eu possa entender, eu vou estudar com mais calma aqui depois, para direcionar algumas aulas, mas já deu um norte aqui. Ok.
eu fechar aqui, vou abrir outro PowerPoint. Luiz, se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, viu? Não, tranquilo, professor. Estou pegando algumas coisas aqui também, questão de virtualização. Vou passar aqui, mas depois a gente vai olhando e vai. Eu estou passando aqui no chat. Referente a Mac, né? Esse que é mais referente a Mac, vocês estão comentando. Se alguém tem aí, tem aqui, mas depois a gente vai se apoiando. E também, Luiz, né? se eu falar besteira, você pode falar, viu, Luiz? E aí, quando eu solto. Eu tamo junto, tranquilo. E depois também só, não sei, professor, se eu já comento, do grupo, né? Do grupo do WhatsApp. Ô, Luiz, você tem o QR Eu Code? peguei ele aqui, eu peguei o link, na verdade, lá, para ficar mais Ótimo. fácil. Luiz, faz favor, Luiz. Vou mandar na sequência junto aqui também. E daí o pessoal já pode ir entrando lá. E lá a gente pode conversando. Eu acabei de mandar aí também. Ótimo, obrigadão, Luiz. Se não fosse você, ia passar em branco, hein? Tamo junto. Só o pessoal acessar lá que a gente vai aceitando, vai tá todo mundo junto lá. Bom, pessoal, essa aula aqui é simplesmente para que eu possa colocar todo mundo de novo na mesma página, para que você possa entender qual dor que o DevOps vem sanar. Então, é importante para que você entenda como é que o software é produzido hoje, tá? Mas, você fala assim, sei lá, meu tio, ele produz software de uma outra maneira. Então, pode acontecer, né? Sei lá, seu tio é um desenvolvedor numa cidade pequena, às vezes ele atende alguns clientes ali. É claro que aqui eu estou pensando, vou mostrar para vocês, em alta produtividade, ou seja, um software que vai atender uma alta escala de usuários. Então, como é que isso é pensado hoje? E eu vou entrar em alguns detalhes aqui de algumas profissões que vão participar desse processo. É importante que você entenda também o que cada um vai fazer, o que cada um faz, né, durante o desenvolvimento de um software, para que você entenda qual vai ser a função desse cara, né, dessa pessoa, na cultura de DevOps, tá? Ok. Vou pensar aqui, por exemplo, que eu vou desenvolver um software, né? Eu sempre utilizo a ideia de um software de um banco, porque realmente é bem simples, é mais fácil de você entender. Vou imaginar aqui que eu estou com muito dinheiro, eu vou construir um software, vou abrir uma empresa digital, né? No caso, vai ser um banco. Aqui, como é, por exemplo, um software, como é uma startup digital, um banco digital, eu estou prevendo que todas as atividades desse banco, elas vão ser feitas via aplicativo ou via browser, por exemplo. Mas no exemplo que eu vou passar mais à frente, eu vou estender um pouco isso. Então, eu preciso, então, construir um software ou construir softwares que atendam, então, aos meus clientes. Os meus clientes precisam, por exemplo, consultar saldo, fazer transferência, fazer Pix. Os clientes precisam, por exemplo, fazer aplicação, pedir o extrato, etc. Então, meu software tem que atender essa demanda. Então, eu tenho que entender de que forma que o meu usuário vai usar, no caso, a aplicação. Então, essa vai ser a empresa que eu vou abrir, vai ser uma empresa banco digital. Ok. Primeira coisa que você tem que entender, existem hoje basicamente duas formas de desenvolvimento. Você tem o desenvolvimento desktop e você tem o desenvolvimento que a gente chama web. Então, você tem aplicações desktop e aplicações web. Aqui no curso, eu não vou atender aqui o desenvolvimento desktop. Então, o que é o desenvolvimento desktop? É aquele software, por exemplo, em que o usuário tem um arquivo de
instalação, ele vai instalar esse software diretamente no sistema operacional. Então, algumas empresas, alguns softwares de CRM, por exemplo, ainda são dessa maneira, ou seja, eu tenho ali um software de instalação, a pessoa instala esse software no computador, né? Ele vai ser uma camada acima do sistema operacional. Um outro exemplo, quais outros softwares atendem são um sistema web, um sistema desktop? O antivírus, por exemplo, ele é um software que eu instalo na minha máquina, então ele é um sistema desktop, né? Em contrapartida, o sistema web, ele é um software que vai rodar via browser. Então, se eu preciso, por exemplo, hoje, consultar um extrato bancário, eu vou utilizar o computador, eu vou acessar o meu browser, e a partir do browser, eu vou ter acesso a essas informações. Raramente, eu não sei se existe ainda, alguém me fale se isso existe ainda, mas antigamente, sim, o software do banco era um software desktop. Eu tinha que instalar ele no computador e realizar o acesso através desse software que era instalado na máquina. Hoje eu abro o browser e eu tenho uma aplicação. Então, essas são as diferenças. Então, o software web, né, o sistema web, é o software que eu vou rodar a partir de um browser. Então, eu preciso ter um browser para que eu possa acessar a aplicação. Então, no curso, nós não iremos atender o sistema desktop, nós vamos atender o sistema web. Então, só para ficar claro, então, o sistema desktop, eles são sistemas autônomos que podem ser instalados no computador. Essa instalação normalmente é realizada por um arquivo executável. Então, no Windows, por exemplo, é o exe ou MSI, né, que é o Microsoft Installer. A instalação ela é realizada por um arquivo executável. Nós temos alguns exemplos, e hoje nós temos alguns softwares que ainda são desktop, né? Temos o Word, o Excel, o antivírus e alguns jogos. Apesar que o Word está migrando para um sistema web, né? Você tem lá o Office, que é rodado online em cima de um browser. Então, o Office, por exemplo, é um exemplo de dois sistemas. Ele é um sistema desktop e um sistema web. Caso não fique claro o que eu estou dizendo, por favor, você pode aí, né, fazer a pergunta, tá? O Arion falou aí sobre o imposto de renda. Ele ainda, eu não sou eu que faço uma declaração de imposto de renda, eu não tenho paciência para isso. Eu não sei se ele é um software desktop. Eu acredito que sim, mas eu acho que deve ter o sistema web também, tá? Contrapartida, o sistema web, ele é baseado na tecnologia web, então que pode ser utilizado remotamente através de qualquer navegador. Então, sem a necessidade de instalação e atualização local. Então, essa é a principal diferença. Então, hoje nós temos o Office, né, que é o 365, como falaram. Nós temos lá, por exemplo, a questão do Google Docs, né, que é o Google Sheets, também é rodado extremamente, basicamente, dessa maneira, sistema web. Então, quando você vai pensar numa aplicação, vou desenvolver um software. Então, a primeira coisa que você vai ter que decidir é se a tua aplicação vai ser um sistema desktop ou se vai rodar isso no sistema web. Hoje, uma aplicação moderna, basicamente, vai ser rodada no sistema web, salvo algumas coisas bem específicas, né? Agora que falou uma coisa interessante, é uma coisa que também pode acontecer o Chrome, por exemplo, ele é um navegador, mas ele é como se fosse um sistema operacional, basicamente, hoje em dia, né? Você pode rodar tudo ali. E nós temos uma terceira linhagem ali, que na verdade é um sistema, uma aplicação móvel, né? Porque a aplicação ela é instalada no seu celular. Então, para a aplicação ser instalada no celular, ela é um aplicativo que vai depender do sistema operacional. Então, por exemplo, se você tem o Android, você vai ter que ir na loja específica, né, do nosso querido Google, que é o Google Store, né, e baixar a sua versão específica para o sistema operacional. Se você tem um Apple, né, um iOS, você tem a aplicação específica para aquele sistema operacional.
Então, se você vai desenvolver um software em que você vai atender também dispositivos móveis, você pode hoje, sim, ter um sistema web rodando no teu celular. Existe hoje um desenvolvimento híbrido, em que eu consigo, por exemplo, atender os dois sistemas operacionais. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, não é o caso aqui hoje. Mas, né, por uma aplicação, aqui você tem que pensar nisso. Vou desenvolver o software. Então, eu vou atender, vai ser um sistema web, então as pessoas vão acessar esse software via browser, mas eu também tenho que pensar que a pessoa vai ter que acessar via celular. Então, essa pessoa vai abrir o navegador para acessar essa aplicação, ou ela vai ter um aplicativo específico para isso. Então, quando eu vou desenvolver uma aplicação, eu tenho que pensar nisso também, tá? E quando eu vou começar a aplicação, vou começar a desenvolver a aplicação, o primeiro cara que vai pegar ali essa aplicação para ser desenvolvida, né, ou deveria ser assim, é um cara de User Experience. Então, lembrando que vou desenvolver aqui uma aplicação para o meu banco, que vai ser meu banco digital. Eu decidi que vai ser um sistema web, ou seja, as pessoas vão acessar via browser. Eu também decidi, por exemplo, que eu vou ter um aplicativo específico para essa pessoa poder acessar do celular. Então, vou ter que ter um aplicativo para o Android e ter que ter um aplicativo para o iOS. Antigamente, nós tínhamos mais sistemas operacionais de celular, né? Nós tínhamos, por exemplo, o Microsoft, que eu esqueci o nome do sistema operacional deles, mas era Windows Phone, obrigado. E nós tínhamos também mais uma, né? Tinha o Symbian, que era da Nokia, se não me engano. E nós tínhamos aquele celular com aquele tecladinho, né? Que eu esqueci o nome, BlackBerry, né? Isso, BlackBerry. Então, nós tínhamos mais um sistema operacional. Hoje, com a graça de Deus, temos dois só. Então, facilita bem. Então, esse primeiro cara aqui é o cara que vai entender quem que é esse usuário, né? É engraçado aqui que ele vai ter que entender quais usuários vão acessar essa aplicação. Porque o cara que acessa o usuário via web é um. O cara que acessa o banco via celular é outro. Então, se o cara está usando via web, por exemplo, às vezes ele está no trabalho, né? Ou às vezes uma pessoa de mais idade, por exemplo, que ainda não gosta de usar aplicações via celular. Então, é a primeira pessoa que vai pensar nisso. Então, esse profissional, ele é o cara que visa melhorar a satisfação do usuário com um produto ou serviço, melhorando a usabilidade, acessibilidade e até mesmo satisfação proporcionada na interação dessa aplicação. Um exemplo claro de UX que não funcionou até hoje, ou seja, é o caixa eletrônico. O que eu quero dizer para você? O caixa eletrônico ele foi feito para ser autoexplicativo. Ou seja, a pessoa coloca o cartão lá, quero sacar um dinheiro, quero imprimir um saldo, algo assim. Eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas na minha cidade aqui tem uma pessoa para ensinar a usar a máquina, né? Às vezes você tem alguma fila de idosos lá para poder utilizar aquela máquina, porque ela está dependendo de uma pessoa. Ou seja, a satisfação do usuário, ela não... É um layout, por exemplo, né, um software que não atende o propósito, porque não é todo mundo que consegue utilizar. Então esse é o primeiro profissional, não vou me estender aqui, mas só para você entender que hoje, no desenvolvimento de um software, a primeira pessoa que vai passar pela produção de um software é esse profissional aqui. Então, ele que vai desenhar o que a gente chama de wireframe, né? Então, onde vai estar o menu, né? Onde vai estar os botões, onde vai ter uma imagem, por exemplo, algo assim. Esse cara aqui, em alguns casos, até faz protótipo, né? Então, o que esse cara faz? Então, ele faz pesquisa, ele precisa entender quem que é o usuário, quem que vai usar essa aplicação. Então, a primeira coisa que esse cara faz é pesquisa. Protótipo, como eu disse, né? Ele vai criar um protótipo da aplicação ali. Quais são o caminho, que a gente chama de caminho feliz, né? Eu preciso consultar o meu saldo.
Então, se você abrir a tua aplicação do celular, você vai ter que colocar ali a tua digital, você vai ter que clicar ali no consultar saldo, e ali vai aparecer para você. Então, esse é um caminho feliz. Eu cheguei ao meu objetivo. Então, é esse cara que pensa isso. Então, objetivos, né? Qual é o objetivo deste usuário quando ele utiliza essa aplicação? Na esteira de produção, isso vai para um outro profissional, que dependendo da grana, pode ser que seja o mesmo, né? Se for uma empresa muito grande, você vai ter um cara de user interface. Esse cara, assim, é o profissional responsável por criar o que o usuário irá ver e utilizar o produto. Então, esse profissional estende padrões visuais que podem ajudar o usuário na experiência e utilização do software. Então, esse cara, ele tem um foco, por exemplo, em cor, tipografia, microinterações, estilos. Então, esse cara aqui que vai desenhar ali o layout da aplicação. Enquanto o usuário anterior entende e cria os caminhos, né? Qual é a melhor posição, qual é o melhor tamanho de um botão, por exemplo. Esse cara já pensa, por exemplo, tipografia, escala de cor, etc. Algumas empresas, nós temos o mesmo profissional. E se for uma empresa muito grande, pode ser que seja profissionais diferentes, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco melhor, profissional de UX, pesquisa, protótipo, persona, objetivos, aparência, design, tipografia, cores e layout. Então, na escala de produção de um software, esse é a nossa primeira etapa. Passando para a próxima etapa da produção de software, é importante que você entenda hoje o modelo cliente-servidor, ou paradigma cliente-servidor. Para uma aplicação web, é obrigatório que você entenda esse processo. Então, numa aplicação, por exemplo, web, como é que isso funciona? Eu vou ter sempre um cliente e vou ter sempre um servidor que vai servir o serviço, né? Então, a sua aplicação, ali o software do seu caixa eletrônico, do caixa eletrônico pode ser também, mas a sua aplicação, ele vai ser um cliente. Sempre que eu tenho alguém pedindo uma informação, ele sempre vai ser um cliente. Então, por exemplo, eu quero saber o meu saldo. Por que isso é interessante você saber? Quando você está ali na sua aplicação do seu banco, o teu saldo bancário não está salvo no seu celular. Ele está salvo em outro lugar. Então, quando eu peço um saldo bancário, eu estou fazendo uma demanda, estou pedindo uma informação, estou solicitando uma informação. Então, eu tenho ali clientes que pedem, solicitam uma informação. E através da internet, eu vou ter do outro lado da ponta um servidor que vai ouvir essa requisição. Olha, o Denilson quer saber o saldo. Então, o que esse servidor vai fazer? Será que o Denilson pode saber o saldo? Pode. Ele colocou a senha correta? Colocou. Então, o servidor vai pegar o meu saldo e vai retornar, ele vai servir para mim, né? Ele vai ser o garçom do meu saldo. Isso volta para o meu cliente. Então, basicamente, uma aplicação moderna, ele vai sempre ser assim. Então, eu vou ter um cliente, um software cliente, que vai fazer um pedido de uma informação. Vamos deixar isso mais claro antes da gente acabar a aula de hoje, tá? Deixa eu só abrir aqui. Uma luzinha digital. Ok. Bom, vamos pensar então no nosso banco digital. Vamos imaginar
vamos esquecer um pouco a palavra digital, vamos entender um banco tradicional. De que forma você pode consultar o teu saldo em um banco tradicional, como o Bradesco, Santander, Banco do Brasil, hoje? Quais são os meios? Então, eu posso consultar via browser. Posso. Então, eu posso abrir, por exemplo, ali o Google Chrome, né, o Internet Explorer. O Internet Explorer não existe mais, né? O Edge, o Mozilla Firefox. Então, este é uma forma de consulta. Qual que é outra forma de consulta que eu posso utilizar? Posso fazer isso via aplicativo? Posso. Vou ter lá um app. Um aplicativo. Qual outra forma de consulta? Eu posso consultar via, por exemplo, caixa eletrônico? Posso. O que mais? Eu posso ir lá na boca do caixa, né? Falar assim, eu sou o Denilson, esse é o meu cartão, quero saber meu saldo. É possível fazer isso? É. Então, vou pensar aqui no caixa. Se você bobear aqui, vai ter outras, né? Até colaram aí, ó. Então, no caixa físico, digital, né? Entre outras opções, web, aplicativo. Então, são todas as maneiras que eu posso consultar. Esses caras aqui, todos eles são clientes. Por quê? Suponhamos que eu tenha R$1.000 de saldo. Eu não tenho R$1.000 agora, porque minha casa está em reforma e já foi tudo embora. Sobrou nada. Ok, R$1.000. Eu preciso ter algo que centralize essa informação, né? Por exemplo, eu preciso que o browser receba a informação de R$1.000. Eu preciso que o aplicativo receba a informação de R$1.000. O Marco, o que você não entendeu? O caixa eletrônico recebe a informação de R$1.000 e assim por diante, tá? Então, eu preciso ter essa informação centralizada, né? Ela precisa estar num local, né? Se você pensar, por exemplo, né, no Banco Santander, no Banco Bradesco, todos esses caras aqui, browser, aplicativo, caixa eletrônico, caixa pessoal, telefone, né? Temos até a opção do telefone, estamos esquecendo, hoje é possível fazer por ligar lá no banco e ter a ligação, saber o saldo, né? Todos eles são clientes que irão fazer aquisições a um servidor. Servidor. Então, todo mundo vai fazer uma consulta a esse servidor. Esse servidor, né, se for o caso do Santander, por exemplo, eu sei que ele tem um data center lá no perto do Rio Pinheiros, né? Pode ser que esteja lá. Ou pode ser que esteja, dependendo da aplicação, pode ser que esse servidor esteja em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu faço a aquisição. Só que quantas pessoas estão fazendo a aquisição via browser no dia de pagamento, por exemplo? Quantas pessoas estão fazendo a aquisição do seu saldo no dia de pagamento também via aplicativo? Quantas pessoas estão fazendo essa requisição via caixa eletrônica e assim por diante? Então, eu tenho inúmeros clientes fazendo requisições. É aqui que eu quero chegar. Esse servidor aqui, se for somente uma máquina, né, ele não vai conseguir atender toda essa demanda. Então, eu preciso escalar essa demanda, eu preciso ter mais de um servidor atendendo essas aquisições. Então, em um data center, por exemplo, né, eu vou ter aqui vários servidores para atender. Nós já vamos falar sobre escalabilidade vertical, horizontal, etc. Mas só para que você possa entender, né? O Vinícius fez a pergunta... Sim, foge um pouco do ramo digital, mas sim, né? Você tem lá, por exemplo, a impressão foi feita
em um local e você entregou, mas não é, não é uma aquisição on time, né? Ou seja, o que você está recebendo ali já está desatualizado, né? Porque você já gastou de novo. Então, mas sim, caberia, porque com certeza eles têm lá um software que faz essa consulta no servidor para imprimir para você a fatura, né? Que chega pelo correio, né? Ok. Então, fique claro que hoje, para que você possa entender, eu sempre terei requisições dos clientes que serão enviadas para os servidores, e os servidores, né, irão me retornar as aquisições. Então, essa é o nosso querido paradigma ou modelo cliente-servidor. Então, quando você vai desenvolver um software hoje, você tem que pensar em softwares, né? É esse o plural de software? Softwares. Eu tenho um software cliente e eu tenho um software no servidor. E eu tenho um software no meio do caminho, aqui que nós vamos entrar em detalhes, que é a nossa amiga API. Não vou entrar em detalhes hoje. Sábado falaremos sobre isso. Então, eu tenho pessoas que desenvolvem esse lado aqui do software, que é o chamado desenvolvedor front-end. Eu tenho pessoas que desenvolvem o software desse lado aqui, que é o desenvolvedor back-end, tá? E eu tenho amiguinhos que são que desenvolvem, é considerado desenvolvedor de back-end, que é o cara que desenvolve esse software aqui, que é uma API. Tem gente que vive só desenvolvendo software API. Então, é só para que você possa entender um pouco melhor de como é o desenvolvimento de software e como que é esse paradigma cliente e servidor. Ok? Pessoal, ficou claro até aqui? Se você tiver perdido, por favor, se dá acanhado em perguntar, tá? Sou frio, mas eu não mordo, tá? Ok. Isso aqui depois eu vou fazer bonitinho para vocês, etc. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode escrever no chat, erguer a mão. Ok. Então, esse é o nosso querido modelo servidor. E como eu estava falando, né? Como é que isso é feito? Só para deixar bonitinho aqui. Eu quero saber o meu saldo. Eu estou no meu software cliente, que é o meu aplicativo. É feita uma aquisição HTTP, vamos entrar em detalhes sobre isso depois. Isso vai até um servidor, vai até um computador, que é um computador um pouco mais robusto, né, porque ele tem que atender uma grande quantidade de demandas. Normalmente o teu saldo, né, ele não está salvo nesse servidor, né? O software ouve a aquisição, vai até um banco de dados, né? Pode ser que seja um disco separado, e na maioria das vezes está. Pega o teu saldo, esse saldo retorna para o servidor, e o servidor vai, e essa resposta volta para o seu querido celular, né? E isso tem que ser feito rapidamente, né? Nós estamos muito mal acostumados, né? Ou seja, se o meu saldo não chegar a tempo, eu já acho que o aplicativo é porcaria, que a internet está ruim, etc. Mas pode ser por outros problemas, o porquê o teu saldo não está retornando. Então, esses amiguinhos aqui, eles têm que atender essa demanda, e é basicamente isso que nós vamos pensar e trabalhar durante os próximos dias, né? Meses também. Ok. Espero que esteja claro isso. Outro exemplo, né, só para que fique claro, que a gente possa finalizar a aula de hoje, você está com o seu querido WhatsApp, e o WhatsApp ele é um front-end, né, ou seja, você tem ali a aplicação, que é uma aplicação cliente, você quer mandar ali um oi sumido ou oi sumida para sua ex, né? Você vai ter que clicar ali no nome da sua ex, você vai digitar oi sumida e clica no botão enviar. A hora que você envia essa informação,
essa informação vai até uns servidores do nossa querida Meta, que é dona do Facebook e dona do WhatsApp. Ela vai identificar quem que é o destinatário dessa mensagem, né, que é a tua ex, ou ex, né, e isso vai até ela. Então, também é uma política, né, um paradigma de cliente-servidor. Eu tenho a aplicação cliente e eu tenho o software aqui que vai ouvir essa requisição e enviar essa requisição para o nosso querido destinatário. Esse destinatário também pode fazer o caminho inverso e isso vai chegar até você, tá? Então, toda aplicação hoje segue esse paradigma. Eu vou ter, então, a aplicação front-end, vai ser um cliente, e vou ter a aplicação back-end, que vai ser ali o software que estará no servidor. Só para entender, para a gente entrar no segundo passo, que é a questão de virtualização. Servidores são máquinas caras, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um Dell. Esse Dell aqui, ele tem 32 de RAM só, ou seja, para um servidor até relativamente pouca memória. Ele custa R$ 37.999. Esse preço aqui está desafasado, tá? Pode ter subido um pouco. Então, R$ 40 mil. Então, quando eu penso em servidor, quando eu penso numa aplicação, eu tenho que pensar nesses caras aqui. Ou seja, a minha aplicação vai atender quantas pessoas? Vai atender 50 pessoas. Então, posso ter um servidor menos robusto. A minha aplicação vai atender milhares de pessoas. No dia do pagamento, por exemplo, ela vai atender centenas de milhares. Então, eu tenho que ter servidores para atender todo mundo. Só que a aplicação, como você já entendeu, há situações em que ela vai ter alta demanda e momentos que ela vai ter baixa demanda. Então, por exemplo, um software bancário de madrugada, né, às 2 da manhã, a não ser que você esteja no barzinho, queira saber se você vai ter saldo para pagar a conta, né, raramente você vai ter milhares, centenas de pessoas consultando o saldo de madrugada. Mas essa demanda vai aumentar no outro dia de manhã, né, uma pessoa de manhã cedo quer consultar ali o seu saldo, quer verificar o extrato do seu cartão de crédito para ver o susto, né, no final do mês, etc. Então, a utilização de servidores, ela vai sempre oscilando. Pode ser que eu precise de mais, pode ser que eu precise menos. Pensando sempre nas altas demandas, o custo disso pode ficar muito alto. Eu posso ter que comprar 10 servidores para usar esses 10 servidores por pouco tempo, né? Durante, por exemplo, só o dia 10. Ou se eu tenho, por exemplo, uma loja virtual, por exemplo, no Black Friday, né? Usa-se lá em cima. Né? Natal, vai lá para cima, Dia das Mães. Então, eu tenho, então, uma alta escala e uma baixa escala. Né? O Eric fala sobre load balance, mas isso não quer dizer que eu não tenho o custo de hardware. Né? Para eu fazer o load balance, eu tenho que ter o hardware lá. A não ser que eu vá para a nuvem, né? Que é o assunto que nós vamos discutir a partir da próxima aula, que será nesse glorioso sábado. Certo? Vamos estender aqui, não vou passar muito do horário. O Luiz já postou no chat o nosso querido grupo no WhatsApp. Então, fique atento, entre lá, pode ser que uma informação importante esteja lá. O Rafael fala sobre que a nuvem também utiliza hardware, mas não sou eu que pago, né? Isso fica com quem tem muito dinheiro, né? Que é o pessoal lá da AWS, do GCP, mas vai ficar mais claro, tá? Sábado, das 9 às 11h30, tá? Próximo sábado, então, haverá aula normal. Vamos dar continuidade a partir daqui. Eu só estou me estendendo um pouco nessas primeiras aulas, só para colocar todo mundo, de novo, colocar todo mundo na mesma página, para que a gente possa entender o que nós estamos fazendo. Não estude uma tecnologia sem entender qual o problema que ela resolve, tá? Caroline, a princípio será o mesmo, tá? Será o mesmo link, tá? Ok? Então, espero que tenham gostado.
Espero que não tenha ficado confuso a aula, pelo menos por enquanto. Prometo que a prática está chegando. Cleverson, pode falar. Ou escrever, se preferir. Opa, boa noite, Denilson. É que eu entrei lá no portal, né, onde ficam os materiais e tudo mais. Parece que o primeiro módulo lá que estava acessível, mas acho que tinha umas 5 unidades, deveriam ser 5 PDFs diferentes, algo do tipo, e estavam todos eles iguais. Aí eu não sei se ainda vai ser liberado isso. Isso acontece. Eu vou liberar para vocês no próximo sábado. Eu fiz uma pequena alteração no material e parece que houve uma pequena confusão na hora de subir lá. O erro foi meu. Mas eu vou, próximo sábado, eu já deixo o link tudo certinho, bonitinho. Pode ser? Beleza, obrigado. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Marcelo. Professor, referente às atividades, hoje vai ter uma? Hoje não. Sábado que vem. Beleza. E parece que vai ter projeto integrador também, certo? Vai. Vai ser em grupo, individual? Como que será dividido, se for o caso? Assim, eu tenho sérios problemas com trabalho em grupo. Então, eu vou estudar ainda com vocês. O primeiro é certeza que é individual, tá? O primeiro. Os demais, talvez o último, a gente faça em grupo. Beleza? Alguma outra pergunta? Ok? Pode falar. Lindenberg, isso? Isso. Isso. Sobre o link para a aula de sábado, vai ser enviado para a gente? O princípio é esse mesmo, tá? Eu vi, professor. Gente, ou esse mesmo link que está aqui? Esse mesmo, né? Link fixo. Então, Luiz, pode falar. É um comentário referente a isso, estava vendo aqui no grupo dos professores, dos monitores. Provavelmente amanhã vai ser enviado a agenda de sábado daí certinho. A partir de amanhã começa a enviar. Vocês não receberam ainda, mas a partir de amanhã provavelmente começa a enviar para vocês. Legal. Então fique atento aí ao e-mail. Isso aí, qualquer coisa a gente manda também no grupo lá, se não tiver. Aqui a gente tem 42 pessoas, tirando eu, o professor, tem 40 pessoas, então tá faltando algumas pessoas lá no grupo. Só entrem lá, peguem um linkzinho, qualquer coisa a gente vai passando as informações por lá. O Lani perguntou se vai ter um material para estudo. Eu sintetizei sim o material. Assim que a gente começar, esse slide, por exemplo, vai ser enviado para vocês. Tem um material sim, uma síntese de tudo que a gente está vendo, os comandos que a gente vai ver. Então, fique tranquilos que também eu vou disponibilizar. Tá? Vou disponibilizando aula por aula para não ficar uma coisa maçante para vocês e para não se assustar também. Ok? Beleza. Então, uma boa noite a todos. Então, até sábado, conto com a presença de todos. Então, volto a afirmar que é importante comparecer todas as aulas e a presença é somente somente se você participar da aula online, tá? Professor, só rapidinho. Para instalar a gente vai fazer instalação em aula do VM? Então tranquilo. É que eu visto aqui, mandaram no chat aqui um monte de link aqui, inclusive até do WhatsApp. Sábado eu vou passar direitinho o que você precisa baixar, o que você precisa ter para que a gente possa fazer, mas a gente vai fazer ao vivo e em cores. Fechou. Boa noite, então, a todos aí. Obrigado, professor. Boa noite. Bem-vindo a todos. Abraço, tchau, tchau. Quando for passar o laboratório do Varante do VMBox, né? Do VirtualBox, tem como disponibilizar o documento, porque para quem já tem instalado poder já fazer. Vamos fazer assim, vamos igual o Jack o Estripador, vamos por partes. Para que você possa entender realmente qual que é o conceito do projeto e o que a gente vai realmente fazer. É por isso que eu gosto de disponibilizar material antes, para não gerar esse tipo de confusão.
Desculpa, Ulisses, é só para a gente poder Ok. todo mundo estar na mesma moeda, tá? Uhum. A chamada conta a partir de sábado que vem. A chamada será disponibilizada para vocês, o QR Code, ou QR Code, se você preferir, sábado que vem. Ok? Então, boa noite a todos. Um abraço e até sábado que vem. As aulas iniciarão pontualmente, tá? Então, cuidado com a sexta-feira. Até mais. Boa noite, professor. Valeu, pessoal. Valeu, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Ô, pessoal, boa noite.